Bem-vindas ao podcast Donas. Eu sou a Verônica, estou aqui com a Suzy Teruya. Olá! Aqui você vai escutar pessoas com histórias de sucesso. E hoje nós temos a Mari! Ei! Nossa parceira de podcast, amiga. Olá, pessoal! Ela é fundadora do ateliê Mari Kawabade e criadora do curso Costura na Prática. Yes! E então, Mari, vamos falar um pouco como que foi o seu primeiro contato, né, com a costura, porque a gente sabe que você começou muito pequenininha. E como que foi esse primeiro contato com a costura, assim? Ai. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô sendo convidada, tô com aquele friozinho. É diferente, tá do outro lado, viu? Então, pra quem não conhece a minha história, eu nasci no interior da Bahia. E pelo fato de ser no interior, as coisas eram escassas, né? Você não tinha acesso a lojas de roupa. Tipo, eu preciso de uma roupa, ir lá e comprar. Você tinha um evento, você tinha que procurar uma costureira para fazer uma roupa para você e para toda a sua família, na verdade, né? Sim, eu também era assim. Né? E assim, geralmente ia uns 2 meses antes, né? Tirar medida, depois voltava pra provar de novo, né? Era assim. Eu amava isso. E é tanto que, assim, era um dos presentes mais nobres de se presentear alguém em uma data especial, ou então quando alguém vinha de outra cidade que ia visitar, era dar tecidos. Que legal! Até hoje, quando eu vou pra casa da minha mãe, eu levo tecido. Nossa, que legal! Sua mãe também costura? Ela não costura, mas ela só usa roupa feita pra ela. Ai, que chique! Nossa! Minha mãe é toda metida. Tadinha, deixa ela ouvir. Ela vai ouvir. O último tecido que eu levei pra ela foi um tecido vermelho de florzinha, que ela ama vermelho. Ai, que legal! Né? Então, o que acontece? Eu já tinha esse contato com costureira. E minha madrinha, ela já faleceu, infelizmente. Eu não tive oportunidade de contar pra ela que eu tomei posse desse ofício, né? Eu não tive. Você já estava aqui no Japão quando ela faleceu? Eu ainda estava morando. Eu estava morando em São Paulo já, né? Então eu ia muito pra casa dela. Como eu fui criada com o meu pai e não com minha mãe, ela mesmo que ficou como se fosse minha segunda mãe. Porque eu fui morar com meu pai quando Seus minha pais eram separados? Sim, eu não sim. sabia disso. Eu também não sabia. Quando você falava do seu pai, você achava que era no contexto da família ali, sabe? Não que você era... Os meus pais, eles encerraram o relacionamento dele depois que minha irmã mais nova, por parte de pai, nasceu. A gente era muito pequena. E na época, quando minha mãe e meu pai deram baixa num relacionamento, pela condição financeira do meu pai, ele que tinha que cuidar dos filhos. Mas né? foram todos ou só você? Todos. Foram todos em casa do seu pai? Sim. Nossa, é porque a gente, geralmente a gente vê todo mundo ficando com a mãe, né? Aham. Daí é diferente Isso. que fique com o pai, né? Mas assim, era atravessar a estrada, né? Ah. Tava na casa da minha mãe. Era Era vizinho. Uhum. Era vizinho. Hoje em dia é praticamente uma cidade, mas quando eu era criança, era tipo uma mata, né? Ah. Aí às vezes a gente fazia uns caminhozinhos por dentro Sim, do mato pra aham. meu pai não ver que a gente tava indo muito na casa da nossa mãe, sabe? Ah! É. E pra não rolar aqueles ciúmes. Então, a minha madrinha, ela meio que se tornou como se fosse minha segunda mãe. Uhum. Então, quando eu tirava férias da escola, né? O meu pai deixava eu passar uma semana na casa da minha madrinha, 2 semanas. E passando um tempo, ela mudou pra cidade. Então, era tipo assim, era a coisa que eu mais amava. Eu fazia por onde tirar notas boas, não aprontar. Pro meu pai deixar eu ficar aquela semana na casa da minha madrinha, porque era a cidade, tinha TV. Ah, que legal. Na sua casa não tinha TV? Quando eu era criança, não. Na minha também não tinha. Não tinha No energia. sítio.
Não tinha Não tinha energia. Você era da época que tomava, que o chuveiro era aquele de lata e ia enfiando água dentro? Eu ia na casa dos meus tios, era assim. O chuveiro da casa do meu pai tinha era isso. assim, eles faziam tipo uma caixa de água, mas era um quadrado, era assim como fosse uma laje, bem estruturada para captar água do telhado, né? Chovia, tinha as bicas, enchia de água e ali você tinha água para tomar banho. Gelada? Gelada. Ah, é? Uhum. Então, nós mudamos no Água sítio, gelada. sabe? No sítio, meus tios foram morar num bairro que tava construindo ainda, sabe? Daí lá não tinha luz. Só que meu tio, eu acho que ele que inventou. Era uma lata cheia de furo e tinha um negócio que se abria. Mas a gente ia lá e colocava água quente dentro pra tomar banho. Mas tipo, ele falava assim, era uma lata e todo mundo tinha que tomar banho, sabe? Mas eu amava ir lá. Então, mas a gente tomava banho de tardezinha, né? É bom que na Bahia é quente, né? É muito calor. Ainda bem. É Nem refrescante usa. ainda, né? Aham. E daí o que acontece? Eu ia pra casa da minha madrinha, sendo que quando eu chegava na casa da minha madrinha, ela tava com aquela montanha de roupa, porque ela era muito assim requisitada. Muito, Ela muito, fazia muito. roupa também? Fazia, ela fazia de tudo. Ela era uma costureira assim, era mais famosa assim, né, Nossa, da que região. legal. E daí ela começou a me ajudar, porque eu ficava lá, ficava ociosa, ela não deixava eu sair sozinha na rua, né? Porque eu era criança. E ela ficava falando, faz isso, até quando chegou o ponto de eu ir pra máquina. Que legal. No dia que eu sentei na máquina, de tanto eu observar, eu Você já sabia? fui embora. Ela achou aquilo incrível. Quando meu pai foi buscar, ela falou assim, compra uma máquina de costura. Ela é o dom dela, ela sabe costurar, ela já aprendeu. E meu pai comprou minha primeira máquina. Ai, que legal. Aquelas maquinazinhas pretas, sabe? Que você tinha que dar. Toda casa, eu acho, no interior tinha essas máquinas antigamente, né? Você tinha que puxar com a mão Acho que tinha também e essa máquina. movimentar embaixo, né? Sim. Eu lembro de sentar embaixo e ficar brincando ali embaixo. De carro, né? Porque de ela tem carro. uma roda, tem uma ficava correia, né? brincando. Ficava brincando. Né? Isso. E foi assim que eu aprendi a costurar. Daí o que acontece? Eu fui crescendo, fui pegando amor pelos estudos, eu era bem dedicada aos estudos na época escolar, na época de criança. Quando era inverno, o meu pai meio que proibia a gente ir para a escola, porque a gente tinha que ajudar naquele período nas plantações, né? Como ele colocava muitos trabalhadores empregados para ajudar ali na plantação, ele falava assim, eu tô pagando para outras pessoas, meus filhos indo estudar. Tipo assim, não era, ele não via isso justo, sabe? Sim, sim. Então, nossa, meu irmão vai ver, ele vai lembrar. Então, o que eu fazia? Eu fazia montanha de travesseiro na cama para fingir que eu tava na cama, colocava minha roupa, pegava meus livros, saía agachada por debaixo das plantações e ia para a escola. De estudar. Que legal. E ia para a escola porque eu queria terminar os estudos. E para fazer a lição de casa, que não tinha energia, tinha aqueles lampião com botijão de gás, né? Mas às vezes acabava e a gente ia pra candeia, né? Você já viu esses botijãozinho que já. de lampião? Já vi, Mas já. a gente tem também a candeia, né? Que coloca querosene. Tô explicando pra Esse Suzy. Você sabe? acho No que não interior sei. eu sei. E tem um pavio de algodão. A minha avó, a mãe da minha mãe, praticamente ela criou todos os filhos fazendo esse cordãozinho que coloca na Ela candeia pra vender? para vender. Ela trabalhou na plantação de algodão. Minha avó. Minha avó também trabalhou. Na plantação de algodão. Legal. A minha mãe deu continuidade. Só que chegou um tempo que ela achou melhor trabalhar para os outros, sabe? Tipo, trabalhar fora e ter ali todo final de semana o dinheirinho do que aquele... E também foi começando a chegar energia, né? E daí foi deixando de lado e perdendo. Mas eu fazia a lição de casa, acendia e começava a escrever. Aí eu lembro que às vezes criava umas bolinhas pretas de carvão, caía em cima do livro. Que dó.
Desde criança eu era muito chata com o negócio de limpeza. Gente, aquilo pra mim, eu chorava. Nossa. Eu passava o pano, o negócio ficava pior. Aham. E eu chegava na escola, mostrava pra professora com os olhos cheios de lágrimas. Porque sujou o livro. Mas e daí você ia pra escola e seu pai ficava bravo? Que você ia pra escola e não ia ajudar, né? Ficava. Ficava? A minha professora vai ouvir esse vídeo. E a minha professora era uma prima minha, né? Legal de cidade pequena que todo mundo é parente, né? Não, de onde eu sou, se não for parente de um lado, é parente do outro. Mas todo mundo ali é parente. É primo que eu nem conheço. Eu também. Né? Então ele já chegou e me buscar na escola. Eu falei pra ela não vir, ela veio e me levava. Nossa, eu ficava com tanta vergonha porque... Eu chorava. Nossa, Deus, eu chorava demais. Caramba. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Ai, nessa época, eu tinha meus 12, 13 anos. E você Você chegou a já terminar ou você terminou depois de adulta? O ensino médio eu terminei depois que eu não tava mais lá. Eu tava na 6ª série, quando a minha irmã mais velha engravidou da minha sobrinha mais velha. E ela ligou pra minha mãe falando que precisava da minha ajuda. Então eu fui morar com ela em Maceió. E quando eu cheguei lá, minha irmã, o que minha irmã tem? Máquina de costura. Nossa! Ela também costurava? Ela é amadora. Sim. Ela faz de tudo. Por exemplo, as cortinas da casa dela, ela faz cada uma mais impecável do que outra. Enxoval de bebê, coisas assim. Pra casa dela, ela não trabalha pra fora. Mas assim, costura. Pra ela, ela costura. Ela faz as capas de almofada personalizada, fronha de travesseiro. Porque minha irmã também, ela é toda metida, sabe? A fronha do travesseiro dela tem que ficar certinho, não pode ficar sobrando e nem faltando. Então ela faz as fronhas dela. Eu vejo se eu costurasse ia sair tudo torto e eu ainda falar, nossa, que bonito, tá ótimo. Da outra vez sai melhor. Eu ia falar mesmo. E daí o que aconteceu? Aí eu fui pra cidade. Quando eu fui pra cidade, eu tava com 15 anos. Primeiro eu fui com 14, aí passei as férias, aí nessas férias eu não fui pra casa da minha madrinha, eu fui pra casa da minha irmã. Aí passei as férias, amei Maceió, aí voltei e falei assim, um dia eu vou morar naquele lugar, um dia eu vou morar naquele lugar. Eu lembro que a primeira praia em Maceió que eu fui foi a Praia da Sereia. É uma praia muito bonita. E eu nunca esqueço daquela praia, não esquecia, né? E daí eu falava, não, eu quero ir. Quando minha irmã engravidou, foi tipo assim, um sinal, sabe? Agora eu vou cumprir meu sonho de ficar lá. Mas era pra passar só um tempo e depois voltar. Ai, gente, quando eu cheguei na cidade grande, eu não conseguia mais voltar. Mas quando você morava no interior, você tinha essa vontade de ir pra cidade grande? Não, quando crescer eu Tinha. vou. Menina, eu falava assim pro Era meu pai, meu sonho. quando eu crescer eu vou morar em São Paulo. Era assim, tipo, sabe? Sim, eu falava isso também quando eu era criança, porque eu era acostumada a ver os meus primos mais velhos indo pra São Paulo e chegava com um solzão no ombro. Daqueles que andavam assim. Ai, meu Deus. Ou era o sonzão, ou era aquele tênis branco. Chegava mais bonita. Eu falava, eu vou pra São Paulo pra ficar bonita. Nem era pelas lojas, por gente, era pra ficar mais bonita. Todo mundo que ia pra São Paulo voltava. Voltava. Porque era a notícia que se espalhava. Fulano de tal voltou de São Paulo. E aí, como é que ele tá? Tá mais bonito. É bem assim que fala. E daí, quando eu tava com meus 14, 15 anos, as minhas primas, elas já começaram a ficar, tipo, aquele adolescência, né? De paquerinhas, isso e aquilo. Aí uma prima minha, que tem a minha idade, começou a namorar de verdade. Porque no interior começa a namorar cedo. Casa com 16 anos, sem onda glória. Namora desde os 13 com o mesmo, fica noivo e casa com 16. Não, e morre, né? Vive a vida inteira. Vive a vida inteira, é verdade. E daí eu cheguei pra ela. Isso aí hoje em dia. Mas Eu naquela cheguei, época, eu cheguei pra ela dando conselho. Eu disse, você é louca fazer isso? Menina, não casa não, vamos pra São Paulo.
São Paulo é mais divertido do que casamento. Eu falei, vamos conhecer o mundo. Gente, eu falava isso quando eu era criança, que queria conhecer o mundo. Que legal. Era imaginário, né? Uhum. Era uma coisa muito... É, de gente sonhadora. de Também gente pensava. sonhadora. Isso. E daí eu fui pra Maceió e daí fiquei um ano sem estudar, porque a gente teve dificuldade de conseguir uma escola pública. E daí eu precisava ter dinheiro para pagar particular, né? E daí a minha irmã tinha acabado de ganhar neném e eles também estavam passando por um momento delicado e eles falaram assim, olha, ou você volta, você tem duas opções. Ou você volta para você não se atrasar nos estudos, porque tudo que eu queria era estudar, ou você arruma algum serviço que dê para pagar a escola particular. E foi isso que eu fiz. Um dia de Você estudou em escola particular? o ensino médio eu Que terminei. chique! Né? Mas assim, eu terminei porque graças a uma família, né? Uma família, casal, amigos da minha irmã, eles tinham uma babá e a babá foi para São Paulo. Todo mundo quer ir pra São Paulo, gente. Ela era nutricionista, ela trabalhava em 2 hospitais e ele trabalhava numa concessionária da Volks. Então eles tinham aquele horário diferente e ele tinha que levar a esposa que entrava bem cedo no trabalho. Então precisava de alguém para acordar as crianças e levar para a escola. Uhum. Né? Até hoje a gente se considera como irmãs, essas meninas, porque praticamente eu ajudei elas a crescerem, né? E eles fizeram uma proposta, olha, eu vou te pagar tanto que é o tanto da sua escola, que era o valor da mensalidade. Você quer? Eu quero. E ali eu comecei a trabalhar. Você mesmo pagou a sua escola, Eu mesma né? paguei. Que legal. E eu lembro que aí foi nessa época que eu comecei a vender os catálogos. Ah, Porque a minha irmã montou uma distribuidora de catálogos, né? Que era vários tipos de revistas, né? Luzon, Hermes, era tanta, a Abelha Rainha, né? E daí eu comecei a vender. Eu levava pra escola e vendia pra todo mundo. Às vezes o cara falava, não, eu não quero. Eu disse, você quer pra me ajudar. tô te obrigando. Eu falei, eu moro só com minha irmã, eu não tenho pai, não tenho mãe, você vai comprar. Falava, e o cara comprava. Nossa! Tadinha dessa menina, deixa eu comprar um pouquinho aqui. Era justamente isso. Eu vou comprar pra ela ficar felizinha e não encher mais a É. minha paciência. E eu comecei a vender, e a renda extra, né? Ela era mais prazerosa, embora fosse menos, do que aquele salário que eu tinha que pagava a escola. Porque era o dinheirinho que eu tinha pra mim, né? Ficar mais bonita. Ficar mais poder, bonita. É, né? pra poder ir pra São Vai pra Paulo. São Paulo. Vai pra São Paulo. E daí eu terminei o ensino médio. Quando eu já estava no 3º ano, ia ter um evento, um Expo Center, né? Lá um espaço. É igual o Expo Center. São Paulo. Isso. E uma das minhas amigas da sala, a patroa dela estava precisando de pessoas para trabalhar nesse evento. E daí ela me convidou. Foi um final de semana inteiro. Sexta, sábado e domingo, eu acho. E daí eu fui. Eu me apaixonei pela patroa. Porque assim, nossa Deus, ela é tipo uma mãezona, sabe? Aquela pessoa que você conhece e parece que você já conhece há anos. Ai, gente, foi difícil sair de perto dela. Até hoje a gente tem contato. Eu aprendi muito com ela. Foi ela que me ensinou a ser uma vendedora. Foi ela que me ensinou a ser responsável. Foi ela que me ensinou como tratar o público, como o atendimento ao cliente, como fazer uma ligação para um cliente, né? Bom dia, boa tarde. Ela me ensinou tudo isso. E daí foi quando o meu irmão perdeu a esposa em São Paulo. E ele tinha 2 filhos. Seu irmão é viúvo? O meu irmão mais velho, sim. Ele ficou viúvo. E daí eu prometi pra ele que eu ia passar minhas férias. Eu prometi, nossa, não vejo a hora, agora eu vou pra São Paulo. Era sempre as férias, né? E daí eu saí da casa
eu parei de trabalhar de babá, fui trabalhar de vendedora de loja, que era uma loja de semijoias. Trabalhava com ouro também, mas era sob encomenda, né? A pessoa encomendava e era semijoias. Depois trabalhamos com bijuterias, depois com cosméticos. A filha dessa minha patroa que trabalhava com cosmético, tinha uma distribuidora de uma linha lá de produtos. E eu pedi ela, era férias, tudo, eu disse, eu vou pra São Paulo, eles me deram meu apoio, tudo, eu fui pra São Paulo, era pra ficar um mês. E você ficou ansiosa, tipo, nossa, agora eu vou pra São Paulo. Não, minhas amigas, Contou pra todo mundo, eu vou pra São Paulo. minhas amigas, elas falaram, não, você é louca. Você não pode ir pra São Paulo é quase no outro lado do mundo. Ai, gente, como a gente é inocente, né? Eu acho que do interior a gente é mais ainda, né? E eu acreditei. Você achou que era mesmo? Achei que depois de São Paulo não tinha mais nada. Já era do outro lado. O fim do mundo é São Paulo. Gente. Mas Depois é inocência. eu conhecia uma senhora que ela era do Pernambuco. E aí ela era muito simples também. E ela foi pra São Paulo de ônibus. E durou acho que 3 dias e 3 noites. É Ela isso falou, mesmo. Japão é mais perto. É só 24 horas. Pode crer. Mari, você foi de ônibus também? Pra São Paulo? Não, eu fui de avião. Que chique! Olha! Né? Aham. Eu fui de avião. E Foi a primeira vez que você andou de avião? foi a minha primeira vez. Pensa, ir pra São Paulo, ainda andar de Não. avião, que legal, Eu não tinha né? medo, eu era muito aventureira. Ai, que Eu bom, não tinha que medo. legal. É tanto que eu falava assim, no dia que for o dia de eu morrer, não preciso estar dentro de um avião. Vai acontecer. Eu também penso assim, eu não Sabe? tenho medo por causa disso. Então, se o avião cair é porque era meu dia. Eu também acho. Porque Porque chegou a vez da gente, não importa onde Sim, a verdade. gente tá, a gente teria que estar naquele lugar e seria o dia. Naquele assim. exato momento, eu sabe? também acho. Eu sempre acreditei dessa forma. E daí eu fui, meu irmão foi me buscar. Gente, quando eu cheguei, quando você tá por cima de São Paulo, que você vê aquela imensidão de prédios. Porque assim, Maceió é uma capital, mas assim, em comparação a São Paulo, é tipo um bairro Aham. de São Paulo, né? Gente, aquela imensidão de prédios. Eu falei, uau, como é que eu vou andar aqui? Mas eu sempre fui meio aventureira. Eu pegava ônibus. E qual foi a sua primeira impressão quando chegou em São Paulo? Então, Né? a primeira impressão que a gente tem de São Paulo é a impressão das novelas, né? É a impressão das novelas, tudo bonito, tudo perfeito. E daí quando eu tava dentro do avião, perfeito, olhando, cidade maravilhosa, linda, só prédio, 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 prédio. Na hora que eu desci do aeroporto, que meu irmão me pegou tudo, que eu entrei no carro, que a gente foi indo, eu fui olhando assim. Porque assim, vê, no Nordeste não tem negócio de pinche, sabe? Foi a primeira vez que eu tava presenciando. Eu confesso pra vocês, eu fiquei chocada. Eu falava, gente, que tanta sujeira. Porque não é tão sujo? Hã? No Nordeste não é tão sujo igual São Paulo? Porque São Paulo é demais, né, gente? Então, eu queria ir pra São Paulo por ter loja, gente, movimento. Mas eu morava no interior de São Paulo, então eu já tinha uma noção como era, né? Não foi aquele choque. Agora, pra você sair do Nordeste, chegar em São Paulo, foi, né? Sim. É bem diferente. Parece que Deus, assim, traçou um trajeto pra eu não sofrer tanto em São Paulo. Ele me levou pra uma cidade maiorzinha, sabe? Porque pra quem saiu da roça mesmo, ir pra uma cidade capital já era, tipo... Eu nunca tinha visto um prédio. Eu fui ver em Maceió. Sério? Sim. Tá. Quando você foi pra Maceió. A primeira vez que eu vi um prédio, eu fiquei, eu acho que uns 30 minutos fazendo. Quantos anos você tinha? A primeira vez que eu vi um prédio, uns 14 anos. Com quantos anos você foi no MEC? No MEC. Gente, eu fui no MEC só em São Paulo. Eu também. Eu fui no MEC quando eu já tinha, acho Eu era que- adulta. Eu era adulta. Nossa. Gente, eu fui entrar no shopping quando eu fiquei noiva do Miguel. Que ele morava lá, né? E daí ele me levou no shopping Aricanduva.
Até então eu não tinha entrado no shopping. Porque no interior não tem, né? A minha irmã me levou no shopping a primeira vez. Interessante que nessa época aí eu sonhava em ser rica e comprar um monte de roupa. Eu falava, Só pra ter roupa. Não, eu queria ser rica só pra comprar roupa. Porque é o sonho de toda criança, todas as meninas que crescem na roça. Sabe? É comprar as roupas que vê, tipo, as pessoas usando na TV. Né? Voltando um pouquinho lá pra Bahia, eu tinha um tio que ele tinha TV na casa dele, preto e branco. Ele tinha um gerador de energia, né? Daquele que gera energia através do vento. Né? Ele tinha. E daí, o povoado inteiro ia pra lá pra assistir. Ô, Mário, eu também fazia. Na minha casa não tinha, eu saí escondido do meu pai de casa, porque todo mundo entrava só pela porta da cozinha. Que todo mundo ficava ali na mesa, né, na cozinha. Sim. E quase ninguém ficava na sala. Então eu saía escondidinho pela sala, ia no vizinho e ficava na janela assistindo. Acabava a novela, eu corria pra casa, entrava pela sala, e daí aparecia na cozinha, meu pai, onde você tava? Ah, eu tava lá no quarto. Mas tava na janela Menina, do vizinho. parecia um evento. Eu e minhas primas, todo dia a gente tomava banho sem periquitava todo pra ir pra casa do meu tio assistir a novela, que a gente queria saber o que ia acontecer. Ai, gente. Né? Aí, você foi pra São Paulo e Voltando pra São preencheu Paulo. as expectativas? Voltando pra São Paulo, eu cheguei, era um mundo novo, era uma nova descoberta. E daí eu tinha aquela questão do sotaque, né? Todo mundo... Porque você não fala, né? Todo Se a mundo gente- falava É, assim, não de tem onde sotaque. você É, é, de você onde não você tem. é. E daí o que acontece? Eu peguei amizade com minha vizinha que morava embaixo da casa do meu irmão. Meu irmão morava no Sobradinho, na casa de cima, e embaixo tinha uma vizinha, que é minha amiga até hoje. A gente se fala direto. E a mãe dela trabalhava no hospital auxiliando um dentista e ele tinha um consultório particular. Ele e a família dele. Tanto a esposa como as filhas, era o dentista também. E ela intermediou a minha ida para trabalhar nesse consultório. Era uma família de japonês, né? E foi ali que tudo começou. Eu peguei experiência, né? Como recepcionista. Foi meu primeiro emprego, assim, de recepcionista. De trabalhar com dentista, porque antes eu tinha esse desejo, né, de fazer uma faculdade de dentista, só que assim, era uma coisa bem distante da minha realidade, era só sonho mesmo, sabe? E foi trabalhando nesse consultório e eu passei mal um dia, eu fiquei com a garganta inflamada e fiquei com febre. Aí nisso, eles me levaram para o hospital, cuidaram de mim assim, de uma forma... Legal. De uma forma, e a gente pegou muito vínculo, né? Foi uma escola, eu acho assim, que todas as oportunidades que eu já tive de trabalhar nas empresas, todos eles eu saí com diploma de conclusão, sabe? Era um curso, não era o salário, né? Era a experiência que eu estava tendo. E através desse emprego, nesse consultório, me abriu novas oportunidades. Eu conheci, porque recepcionista tem muito contato direto com as pessoas, né? Então eu conheci muitas pessoas, né, que me abriram portas, né? Um ano depois que eu estava trabalhando com ela, aí nesse meio tempo eu conheci meu esposo, a gente casou tudo e eu acabei saindo porque meu esposo ficou desempregado e ele aceitou uma proposta para trabalhar no Paraná, de representante comercial. Vocês foram morar lá em Paraná depois de casar? Sim, Pra sim. lá? Tinha meses de casada. Ele estava desempregado. E daí eu falei assim, ó, vai, veja como é. E se for boa, eu vou em seguida. E ele fez isso, realmente ele gostou, tudo. Era para fazer uma representação de uma editora de livros que não tinha no Paraná e a gente seria o canal, né, para levar. E ele foi. Aí a gente começou a trabalhar com as escolas, fazendo doações de livros. A gente doava os livros para as escolas, a mesma quantidade que tinha de aluno matriculado na escola, a gente doava. Eram livros, contos de fada. E em troca a gente
pedia o espaço pra gente entregar o panfleto, pra gente vender as nossas sacolinhas, que eram uma sacolinha de livros, de contos de fada, tinha um joguinho, sim. né? Tinha pra desenhar, né? Pra pintar, pra completar. Tinha um joguinho didático, tudo. Daí você também trabalhou Eu nisso? e ele, isso. Que legal. Os dois. Um entrava numa sala, outro entrava no outro. E vocês, assim, quando vocês ficavam, porque se trabalhando juntos, vocês ficavam muito tempo juntos. E ok? Não saíam umas faíscas? Claro que saía. Nossa, teve uma... Então, tá bom. São Paulo eu já senti aquele baque do frio, né? Quando eu fui para o Paraná, que chegava no 0 grau, geada. Minha amiga, para carregar o carro, e ele lá acordava cedo, carregava o carro, que a gente tinha que levar os materiais, e eu ficava lá debaixo do cobertor. Aí ele chegava, vamos? Aí eu disse, então hoje eu não vou não. Por quê? Porque tá frio. Aí ele falava, por que você não vai? Eu já tô pronto. Eu falei, hoje eu não vou trabalhar, eu não tô me sentindo bem. Mas na verdade era o frio, gente. Não queria sair debaixo daquele cobertor. Porque assim, no Japão é frio, mas só que as casas são aquecidas. Então você não tem preguiça de levantar. Lá, não. Você tira o pé pra fora do cobertor, gelo. Sabe? E daí eu ficava o dia inteiro assistindo Chau Carneiro. TV Cultura. Ai, Mari. Ele ficava bravo. Nossa, Deus. Imagina, né? Por causa do frio, né? É porque tá E daí, doente. velho, a gente começou a ganhar muito dinheiro. Com esse trabalho? Com esse trabalho. Legal. Ganhamos Eu achei muito que não dinheiro. dava, sabe? Muito dinheiro. Era Dava. editora, né? Eu Desses achei que... livrinhos. Porque mesmo que vai na escola, não é todo mundo que... eu lembro de levar meus pais nunca assinar pra comprar aquilo lá. Fazia fila, velho. Que legal. A gente vendeu muito, 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 muito. E daí o que aconteceu? Achar de uma diretora, marcar a nossa ida pra escola e junto marcar o cara da foto. Sabe aquele cara que vende as fotos, que tira com a roupinha? E daí o cara ficou chateado e ele entrou em contato com a Secretaria da Educação, porque ele não vendeu nada. Todo mundo quis o livro. E não a Porque foto. levaram o papelzinho da foto e o papelzinho do livro. Aí eu acho que os Voltados. pais perguntaram, você quer a foto ou quer os... As crianças querem o livro, né? Sim, que foto vai fazer é com a com foto? foto. Só é bom Criança pros não pais. sabe. Joguinho, desenho, né? E tava naquela época que o DVD tava em alta, né? Tava estourando o DVD, aqueles aparelhos, né? E daí eu só sei que ele denunciou a gente sabe que foi ele. E nesse mesmo dia que a gente recebeu a ligação que a gente estava impedido de trabalhar com as escolas. Mas o cara te denunciar, mas a escola não permitia? Porque era A algo escola voltado permi- para a educação Sim, a também, gente- né? Aham. Porque eles entenderam que a gente estava trabalhando com vendas diretas para criança, né? A gente não teria como entregar o dinheiro para a criança e já pegar o dinheiro da criança. Talvez se entregasse o papel divulgando e os pais entrassem em contato com a gente e a gente entregasse para os pais, sim, mas sim. fora da negociação da escola. Tá. Sabe? É, porque a criança mesmo levava o dinheiro para pagar, né? Foi isso daí que ficou ruim. E daí no mesmo dia que a gente recebeu a ligação falando que a gente estava impedido de continuar com esse trabalho, a gente não achou ruim, a gente pediu para entrar em contato com o responsável da editora, né? E a gente tava com um depósito assim, topado de caixa, a mercadoria chegava de caminhão. É tanto que a empresa pagava o nosso aluguel, porque a gente tinha que legal. armazenar os livros, né? E no mesmo dia, a gente parou para ir no banco, Bradesco, não esqueço até hoje. Quando meu marido chegou na vez dele, o segurança, carro tal, de quem é? Aí eu gelei. Era o nosso. O carro tinha pegado, tinha jogado em cima da calçada. Justamente. O carro bateu onde você Pegou. estava parado. Tava parado na rua. Nossa! E o cara fugiu. Ai, que sacanagem! Quando a gente chegou que achou o para-choque no chão, tudo. Ai. E naquela época não era igual hoje que tem câmera em tudo que é rua, né?
E eu falei, nossa Deus, primeiro a gente é impedido de trabalhar, agora vem alguém Que faz isso com carro. faz isso com o carro. A Que gente tem... maré baixa, né? Eu só sei que foi Um atrás do outro. fechando, né, ali. E aí, enquanto a gente trabalhava com a editora de livro, a gente comia num restaurante, sempre no mesmo restaurante da Dona Judite, em São José dos Pinhais. E fazendo propaganda do restaurante da Dona Judite. Aí ela era um amor. E nesse ida de restaurante, a gente ficou tipo aquele freguês frequente, sabe? A gente sentou assim, só tinha um lugar assim. A gente sentou e tinha os trabalhadores de um moinho de trigo. Ele olhou assim pro meu marido e falou assim, você trabalha com o quê? Aí o meu marido disse, eu trabalho com livros, mas parece que vou ter que parar, porque eles... Por que você não entra aqui nessa fábrica de farinha de trigo? Estão precisando de vendedor e já dão um carro com combustível e tudo. E a gente tava com o nosso carro todo estupiado. Aí meu marido falou, como faz pra entrar? Ele disse, pode chegar lá e falar que foi eu que indiquei. Aqui tá meu nome, isso e aquilo. Tipo assim, era Deus dando escape, sabe? Sim. Meu marido foi e a gente conversou com o dono do moinho. Ele aceitou a reunião com a gente. Meu marido, no dia seguinte, foi lá, já pegou o carro, todo adesivado com o nome da empresa. Aí teve o lado ruim. Meu marido viajava pelo interior. E eu ficava sozinha. Eu e minha cachorrinha. Mas daí nessa época você não trabalhava? Aí foi nessa época que eu tava numa rede, lembro como hoje, lá no Paraná. Casona, quintalzão, tinha pé de jabuticaba, abacate. Ai, que delícia. Eu fiz até uma horta lá. E daí a vizinha da frente, que eu precisei de um dinheiro, a gente tava meio que apertada. Aí eu bati na casa da vizinha. Vizinha, você não quer que eu limpe seus vidros? Aí ela disse, eu tô precisando. Eu disse, então amanhã eu venho limpar. Aí eu limpava os vidros. Aí ela já falou pra outra vizinha, eu comecei a limpar os vidros, sabe? E ganhava um dinheirinho. E daí tinha a menina que era manicure. Aí ela disse, vim aqui limpar o meu também. E nisso eu me senti na obrigação de fazer ali minha unha, tudo. E papo vai, papo vem. Tô lá deitada numa rede. Aí chega a vizinha. Tem uma oportunidade. Eu trabalho com uma dentista e ela tá precisando de uma secretária. E eu lembrei de você. Eu disse, mas eu trabalhava com dentista. De secretária de novo, que E daí legal. eu fui trabalhar em uma clínica odontológica lá na 7 de setembro, centro de Curitiba. Que legal, né? E de repente já tava trabalhando com dentista de novo. Que legal, porque você não pôde fazer a faculdade, mas de certa forma você experimentou. Experimentei. Né? Teve essa experiência, né? Sim. De trabalhar. Fazia assim, de tudo, né? Só não atendia o cliente assim, como dentista, mas... Mas daí depois que auxiliar. você trabalhou com dentista, você ainda continuou com o desejo de fazer Ainda uma faculdade? Ainda tinha. Ah. Quando eu voltei para São Paulo, eu voltei com esse propósito. Ou eu fazia odontologia ou fazia enfermagem, né? Só que daí eu tava grávida. Aí meio que adiou os planos. Aí mesmo assim ainda continuei trabalhando com um dentista, que foi onde eu fui trabalhar em uma clínica uma clínica grande, né? Já com mais, como é que fala? Mais dentistas, mais especialidades. Já queria um atendimento assim diferenciado, já tinha ali a separação. Nos outros consultórios eu era tudo. Nesse não, eu era recepcionista, só recepcionista porque a movimentação era maior. grande, né? Porque era muitos dentistas, então você tinha que organizar a agenda de todos, né? E eu fiquei por quase 6 anos nessa clínica, até começar a empreender, né? Mas daí nesses 6 anos que você ficou trabalhando na clínica, você fazia algo por fora? Fazia. Algum bico, extra? Fazia. Vocês já sabem, mas o público não sabe. Enquanto eu trabalhava nessa clínica, eu comecei a vender de tudo, até saco de lixo. Não tem tempo ruim, né, Mari? Se precisa, eu faço. Não, só o salário não dá, gente. Eu não me conformo. Tô sempre querendo um escape. E daí o meu marido sempre gostou de vender também, né? Pra você ter ideia, o meu marido, a avó dele fazia pintura no centro de comunitário de japonês, né? Tem aula de pintura, de bordado, essas coisas. Ela fazia os paninhos de prata e acumulava assim um montão. Aí meu marido falou assim, vó, o que você vai fazer com esses panos?
Ah, não sei, só tô fazendo. Vó, eu vou vender. Não, ninguém vai querer comprar. E ele encheu os braços assim, desceu assim a avenida onde a gente morava lá em São Paulo. Antes de chegar no centrinho ali onde tem as monte de loja, tinha vendido tudo. Não, E voltou com o legal. dinheiro e deu pra ela. Nossa, ela ficou Foi. muito feliz. Legal. Aí o meu marido disse, eu vou seguir minha vocação, vou ser vendedor. E daí ele começou a trabalhar com vendas aí, né? E, Vocês dois juntos. e daí apareceu a oportunidade pra gente ser representante de uma empresa de papel, que vende papel toalha. Foi quando começou já o uso de papel toalha para secar as mãos, né? Que foi eliminando ali as toalhas de tecido, né? Eu falei, nossa, eu trabalho em clínica e eu via quanto eles consumiam. Então eu vi ali uma oportunidade. E daí eu comecei a trabalhar, até tinha uma página lá no Facebook que eu comecei a mandar solicitação para todos que eram dentistas que eu conhecia. Você vendia esses papel pra dentista? Vendia para dentista, vendia para restaurante, porque tinha os de guardanapozinhos, aquele papelzinho que põe assim na mesa, papel americano, também, que legal. né? E o saco de lixo junto. Só que na minha cidade, lá em Diadema, antigamente a gente colocava o lixo fora nas sacolas Não é mais. de supermercado, Aham. né? Só que daí mudaram lá o negócio das leis lá, que tinha que ser padronizado, só saco preto. Aí eu vi ali uma possibilidade de empreender com saco de lixo. Fui lá, comprei um lote. Menina, mas eu vendia, saía na rua, chegava da clínica, que eu trabalhava, só tirava o uniforme, né? Que legal, você não tinha vergonha, porque, Né? tipo, saco de Verdade. lixo em São Paulo, né? Não tinha, não, vergonha. E daí eu batia nos vizinhos todos, vendia. E quando foi uma vez, eu cheguei toda empolgada. Sabe aquele dia que você tá assim, hoje é um dia de negócios. Eu vou ganhar dinheiro. Bati na vizinha. Oi, dona fulano, é o saco de lixo. Ô, minha filha, eu comprei ontem do homem do ovo. Pegou pro seu posto. O homem do ovo não viu também uma oportunidade? E agregou ali. Eu já tô saindo vender ovo, já vendo Vai ver saco. que ele tava indo atrás de você, viu você com o saco de lixo. Eu vou aproveitar. Se ela tá vendendo Vou saco, passar um pouco mais imagine cedo eu. que ela passa e vou levar o saco que ela leva. Já param pra comprar o ovo, já ofereço o saco. Né? Já que tô aqui, no... E daí aí eu fiquei meio desanimada. Aí o meu marido conheceu Sobrou um cara muito. de uma fábrica de papel, que é a fábrica de papel. A gente foi encheu a Kombi, meu marido tinha uma Kombi. Na verdade, meu marido sempre teve Kombi, gente. Só não tem aqui no Japão. E a gente encheu tudo, só que o cara, ele tava, tipo, meio que quebrado já. E ele queria, tipo, se desfazer do lote que ele já tinha, sabe? Mas vocês não sabiam disso. Não. E a gente vendeu tudo, a gente falou, agora a gente encontrou, vamos montar uma distribuidora de papel. A gente vendeu tudo quando, aí ele ligando, você manda o dinheiro, a gente mandou. Quando a gente foi lá buscar mais, cadê? Tava fechada, a fábrica fechou. Nossa. Aí foi ali uma decepção. E daí, o segundo passo que a gente fez para empreender de verdade foi quando a gente realmente abriu empresa. Que como eu trabalhava de recepcionista, gente, o meu sonho era ser CNPJ. Eu achava muito chique quando eu perguntava, é CPF ou CNPJ? Mas que no Brasil pergunta assim, né? É muito legal. Porque tem os dois, Aham. né? Eu nunca tive. E daí eu achava muito chique quando a pessoa falava, é CNPJ. Aí eu falava, um dia eu vou ter um CNPJ. Um dia eu não vou preencher com o meu CPF. E daí foi quando realmente a gente abriu empresa, tudo. Eu tava com problemas de saúde, o pedreiro ali viu que eu tava com um problema de saúde e nos indicou um produto, né, que é aqueles colchão terapêutico que ele fez, nos proporcionou. A gente olhou e viu que foi barato. Aí a gente falou, não, a gente quer trabalhar com isso, como é que faz? Aí foi quando eu comecei a participar de workshop. Nunca tinha ido no workshop de negócios, nunca. Aí a partir daí eu comecei a fazer treinamento de vendas, estudar mais um pouco sobre mercado, sobre como negociar,
né? Isso e aquilo. Que legal, né? Eu também fiz. E engraçado que eu trabalhava numa padaria que era uma rede, né? Padaria, lanchonete, restaurante, hotel, sabe? Nossa, era tudo que de uma legal. família, era no centro da cidade, tudo da mesma família. E eles tinham tudo. Então, eles contratavam profissionais pra ir lá e dar workshop pra gente. Que legal. De como atender, das palavras que não era bom a Isso. gente falar, sabe? Isso Tudo mesmo. assim. Era bem legal. É legal isso no Brasil. Acho que as empresas maiores, as pequenas nem tanto, mas a maioria das empresas dão treinamento para os funcionários, Dão. né? Eu acho isso super importante, né? eu acho que também. aqui não tem tanto. Porque não é só lá você atender, né? Não é só ser educada. Tem, né, sim, todo tem. Sim. pra pessoa comprar mesmo, né? E eu só sei, meninas, que quando a gente começou a trabalhar com isso, o meu esposo viu ali uma grande oportunidade. E era tipo eu sempre puxava meu marido. Que bom que ele topava, né? Porque não Topava. é todos maridos. E daí a gente começou a ganhar muito dinheiro. A gente tipo assim, bateu recorde de vendas. Gente, Legal, conseguir vender. Porque eu imagino que é uma coisa difícil de se vender, né? tinha produto que chegava a 30 mil. Nossa! Nossa. E as pessoas que realmente acreditavam e que realmente estavam sofrendo. Você era muito boa pra vender. Porque não é uma coisa fácil. Eu de acho se que meu vender. marido é mais. Vocês, né? Porque não é Aham. uma coisa fácil de se vender. E a gente vendia, a gente entregava. E a gente ia para interior de São Paulo, ia para Baixada. Que legal. E a gente vendeu bastante. A gente, assim, ajudou muitas pessoas a melhorar a qualidade de vida. Porque realmente eu sinto falta até hoje. O meu tá lá, nem vendi. Só que aconteceu. Tipo mercado multinível, né? Você tem que... Para você se sustentar, você tem que criar rede. E eu não queria esse compromisso com outras pessoas. Eu queria ser a vendedora. Eu não queria ser a líder. Treinar outras pessoas. Só que chegou uma hora que eu não tinha outra opção. Eu tinha que virar líder. Né? E eu acho que eu não estava preparada. Meu marido também não. Sabe? Porque a nossa praia era a venda direta. Agora, você treinar alguém para fazer o que você faz é diferente. E você cobrar resultado. Então, eu acho que eu não estava preparada. E foi aí que a gente foi desmotivando, as vendas foram caindo. E nisso começou aquele negócio de crise, né? As pessoas não iam deixar de comprar o pão para financiar um colchão. E daí o que acontece? Não teve outra opção a não ser parar, né? Mas para parar precisava dar baixa na empresa. E no Brasil é muito caro pra dar baixa, não é? Não é caro, é que você precisa de um contador, né? Para fazer as declarações tudo certinho, preencher lá o tal das papeladas e depois ir lá no órgão responsável. Aí tem que esperar um determinado tempo para eles enviar a confirmação que você tem que ir lá retirar como é que fala? Não é o atestado, ali o comprovante que realmente você deu baixa. Baixa, né? Isso. Então esse processo foi o que demorou. Foi por causa desse processo. É mais burocrático, então. Pra fechar. Pra Pra fechar do que abrir. Super. Para abrir é mais fácil. E daí tudo vai dinheiro, né? Porque demorou. E nesse meio tempo, meu marido falou assim, olha, não tem outra opção a não ser eu ficar 1 ano no Japão e depois voltar. Porque os dois estavam, né, parados. E tava ali acabando todas as economias. Então ele veio para ficar 1 ano, mas nesse meio tempo eu tive tanta dor de cabeça para dar baixa na empresa, que 1 ano que ele estava aqui no Japão, a gente conseguiu dar baixa na empresa, conseguimos trocar o telhado da casa que estava com problema, a gente conseguiu eliminar umas dívidas que a gente tinha, que era o que estava nos sufocando. Porque na época, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente meio que, assim, tô rica. Sabe? A gente começou a mexer com construção, tinha uma laje lá. Vou fazer uma casa de aluguel nessa laje. Não, ainda ia ter o dinheiro do aluguel, ainda não foi de tudo ruim, né? E daí a gente terminou, né, as construção, tudo. E 1 ano ele aqui no Japão. Aí eu falei, ao invés de você vir, eu vou.
E foi tudo ok pra você? Ele chegou e falou, vou pro Japão, você, ok? Aceitou, Vai? uma Meu boa. marido tinha medo que eu não me adaptasse aqui. 2 fatores. A língua e o frio. Tava traumatizada. né? Eu não queria trabalhar lá quando foi Imagina já um pouquinho. Pós do frio. No Paraná. Já. Quase morreu. No Vou te Japão. levar que neva. Ela só vai querer ficar em casa deitada. É, Debaixo da coberta. Nem no combine. Não. E eu só sei que eu consegui convencer ele. Eu disse, a gente vai, fica 1 ano ou 3 anos, se o João se adaptar na escola. Se o João se adaptar na escola japonesa, a gente fica 3 anos. Se ele não se adaptar, eu volto, você fica mais alguns meses, depois você volta. É tanto que eu não me desfiz das minhas coisas dentro de casa, né? Tipo, E sua casa tá fechada lá? a minha cunhada, né? Ah, tá. Minha Cuida. cunhada cuida. E daí eu não desfiz nada, tipo panela, fogão, geladeira, cama, nada, tá tudo lá. Bonitinho. Porque eu fui, um casal de amigos nossos recebeu uma proposta para trabalhar em outro estado e eles se desfizeram de tudo. Aí não deu certo lá, eles voltaram, chegaram, não tinha nada. Aí eu falei, não vai acontecer isso comigo, sabe? Então eu meio que não Vou me deixar desfiz das tudo aqui. coisas. Até roupa, tem um monte de roupa lá ainda. Nossa. Até parece que vai servir. Quando chegar, nem vai ser mais da sua paleta. Pior, você vai falar essa. Essa eu não quero, porque não é da minha paleta. Não Agora é eu da sei, não uso mais qual não é. E daí, quando a gente chegou nesse meio tempo que a gente estava esperando o João se adaptar na escola, eu engravidei. Aí eu não fui pra fábrica, mas era pra eu ter entrado na mesma fábrica que ele, né? Então ele disse, não, você tá grávida, então você vai cuidar da gravidez. Aí eu fiquei esse período me dedicando à gestação. E depois que o José nasceu, antes do José nascer, eu já fiquei desesperada atrás de costureira, né? Perguntava pra uma, pra outra. Ninguém conhecia costureira, gente. E eu não tinha acesso. Também não conhecia. Eu não tinha acesso a esses grupos de apoio, sabe? Eu nem sabia que existia essas redes de apoio no Facebook. Então eu perguntava assim pra quem eu encontrava que era brasileiro, né? Porque eu faço amizade no piscar de olhos. Nós podíamos ter se Muito conhecido, rápido. né? Porque tava grávida na mesma época. Verdade, Né? Eu grávida Saki e ela do Yu. Eu lembro de ver você no Elsa e no Combine. Ah, é? Lembra? Eu não lembro. Gente, eu sou Eu lembro péssima, de né? ver você na escola, só. Porque Ah, é? eu e o Genk se formaram no mesmo nessa- ano, né? Aí eu lembro de ver você na escola. E daí eu comentei com a esposa de um amigo do meu marido. Eu falei, você sabe onde é que vende máquina de costura usada? Porque eu imaginei, usada deve ser mais barato, né? Ela, não sei, não conheço. Você costura? Eu disse, costuro. E daí o meu esposo foi e comprou uma mini maquinazinha. A Mari fala, nossa, é desse tamanho? É da Sayaka. O José que brinca. É bem levezinha mesmo. Mas assim, foi ela que Foi me início. ajudou. Aham. Me ajudou a comprar as máquinas que hoje eu tenho, sabe? Tipo, uma foi comprando a Nossa, outra, sim. né? E daí eu comecei a costurar, só que aí nessa costura, gente, na minha fase, assim, dessa idade de jovem, eu não queria, tipo assim, que as pessoas soubessem que eu sabia costurar. Olha só que besteira, né? Porque eu achava assim, costura é uma coisa de idoso, sabe? É porque eu acho que como você cresceu no interior e você ia na costureira, era mais coisa de interior, mais coisas de pessoas mais de idade, né? Que fazia. E também o fácil acesso, né? É. Já ia ali na loja que queria, já comprava. Também, é. Mas assim, E as pessoas da cidade, eu acho que geralmente vai na loja, né? aham, mas eu sempre precisei ajustar minhas roupas, né? Sempre. Vestido mesmo, então tem que sempre dar umas arrumadas aqui, aqui. E começou a pandemia, a gente fez máscara para doação, fez para vender, vendia tão baratinho. Era Riacuen, Suzy? Hakuen, As primeiras acho que foi Hakuen, depois você aumentou. Vou de Hakuen, aí te dou Hakuen. A Suzy E falou, daí não ganhou nada. Não, ela pagava pra fazer a máscara, né? e ela falou assim, um dia a Suzy falou assim, Mari, não tá muito barato?
Aí eu falava, Suzy, o povo tá sofrendo sem máscara. Vamos abençoar o povo. E ali o pessoal ia pegar máscara e tomava conhecimento que eu costurava. Aí a vizinha pediu para fazer a barra de calça, outra que falou para amiga. Mas assim, eu comecei a empreender mesmo com costura quando eu entrei na academia, que a dona da academia estava precisando de costureira e eu falei que eu sabia costurar. Então ali foi onde realmente eu vi uma oportunidade de negócio. Até então eu estava costurando só por hobby mesmo. Tipo assim, distração, fazer alguma coisa para ocupar a mente, tirar o estresse, né, de maternidade. Então, assim, de certa forma, no começo você também não acreditava que aquilo podia ser um negócio? Não. Era só um... Mas aí quando eu comecei a fazer academia, que todo mundo que treinava ali comigo levava sacola de roupa, eu ia com a sacola de serviço pronto, voltava com mais 2. E era sempre assim. Aí eu disse, eu acho que esse negócio dá dinheiro. Aí cheguei em casa toda feliz, eu disse, olha, amor, agora eu preciso do nosso quarto. E vai colocar a cama onde? Eu disse, a gente coloca a cama na sala. Como assim na sala? E o sofá? A gente joga no lixo. Mas aí, como era um sofá pequeno e a nossa cozinha era bem grande, né? A gente colocou ali na cozinha mesmo, né? E montamos o quartinho da costura, né? E ali magias mágicas foram acontecendo. Eu não lembrava como era que se fazia uma roupa. Aí eu fiz uns cursos online, né? Pra me atualizar. Aí nesses cursos online eu fui, lembrei! E ali eu fui indo. Chegou um momento que eu não estava mais dando conta. Aí foi onde eu soltei que eu precisava de alguém para me ajudar. As pessoas entravam em contato, eram muitas, queriam oportunidade, mas queria que eu ensinasse. Eu falei, não, eu já preciso de alguém para me ajudar porque eu não tenho tempo. Se eu fosse parar para ensinar, o serviço ia atrasar mais ainda, né? E aí veio a ideia para ensinar uma pessoa, 2 pessoas, para ela ali estudar e já trabalhar, me ajudar fazendo, né? Não imaginava que esse projeto ia ser como está sendo agora, né? Que eu tô abrindo para mais pessoas. Então foi daí que surgiu as ideias dos cursos. Dos cursos. E hoje em dia eu me vejo mais dando aula, ensinando aquilo que eu aprendi, transmitindo conhecimento do que costurando. Porque costurar pra mim, gente, teve um dia que eu olhei assim e não vi nada pra costurar. Eu disse, vou fazer uma blusa pra Suzy. Suzy, eu preciso saber tirar as medidas. Ah, Maria, hoje eu não posso. Eu disse, tudo bem, eu vou fazer. Se não ficar bom, eu trago e conserto. Você fez a olho? Sem Fiz. saber a medida? Sem saber a medida. Só ficou grande, né, Suzy? Legal. Assim, comprida. Pouquinho. Mas você já pegou? Não. Ainda tá em casa? Tá. Ai, meu Deus. Eu levei pra ajustar, né? Porque ficou comprido, né? No comprimento. Mas na largura ficou bom, né? E daí eu tô aí com esse projeto de costura. Mas assim, muitas pessoas querem, né? Aprender. Mas querem já aprender e começar a ganhar muito dinheiro no processo que está aprendendo. Gente, eu acho que todo negócio tem que ser passo a passo. Sim. Com certeza. Até porque, Tudo, na verdade, né? porque tem que ter aquele período dela aprender, de Aprender. ela melhorar, né? Sim. Não é tipo, eu vou lá, faço um curso e eu já vou, né? Assim, Isso. vou lá e já faço um Nem quem sai da vestido. faculdade, que estuda 4, 5 anos, não sai ganhando 10 mil reais. Não sim. tem todo um processo. Processo. Aí depois que eu comecei a costurar, eu falei pro meu marido, eu quero fazer faculdade de moda. E daí ele falou assim, mas aqui não tem, né? Então eu tava tentando convencer eles de deixar eu ir pro Brasil só pra estudar e depois voltar. Só que daí Mas tem muito tempo, não? Uma faculdade? de Moda moda é 2 anos. é o tecnólogo, né? De 2 anos. A faculdade normal mesmo é 5. E você ia ficar todo esse tempo lá? Aí ia. Você ia
aguentar doida, ficar não longe ia do Rio 5 aguentar. anos, eu também acho que não. Não ia. Eu tô voltando já, tá bom? Mês que vem já tô aí. Não, mas aí Não precisa da faculdade, não? Não, mas aí eu acho que acabava indo todo mundo e depois voltasse. Mas meu marido não ia querer voltar de novo. Mari, você já fez parceria assim, né? Pra outras lojas? Ah, sim, Uhum, né? sim, sim. E você gosta disso? Você pretende fazer Fazer isso? Mais parcerias? Ah, então, as parcerias, eu acho que para quem tá começando assim, que eu digo, quem não tem ainda uma cartela ali de cliente, né? Para quem não tem ainda essa cartela de cliente, é porque hoje eu já tenho meio que umas clientes fixas. Ah, sim, Né? sim. Eu já tenho meio que umas clientes fixas. Mas para quem está começando, é um bom caminho fazer parceria com donas de loja de roupa. Por quê? É bom para a lojista, porque ela tá ali vendendo uma roupa para cliente. Tá um pouco comprida. Ela, não, você vai em tal lugar e a pessoa vai ajustar para você. Então a cliente não deixa de comprar. Ah, sim, sim. Sabe? Uhum. Então, você faz a parceria e a dona da loja envia os clientes até você. Só que essa cliente que vem, ela não vem só com aquela peça que ela comprou naquela loja. Ela descobre e chega com uma mala. Ah, Porque ela tem mais por coisas isso que pra... você tinha muito serviço nessa Por época isso que eu das tinha... parceria. Isso. Por isso que eu tinha muito serviço. E eu recebo também pelo correio, né? Por exemplo, as pessoas que são moram mais longe. cliente de lojas longe. Foi indicação de fulano de tal. Eu comprei E isso como que você com faz ela. com as medidas? Assim, quando a mora pessoa longe. tira as próprias medidas? Isso. Ó, tem duas formas de você tirar a medida. Ou você compra aqueles alfinetes que você fecha, e daí você coloca a roupa ao avesso e pede para alguém Pô. ir colocando os alfinetes. Pronto, ali a marcação não sai. Fecha, né? Então você me manda aquela roupa daquela forma. Então eu vou saber ali onde tem que ajustar. Outra forma também é de você enviar uma peça, outra peça, idêntica. Sim. Aham. Porque daí eu tenho a metragem, medida. a medida certinha. Legal. Porque às vezes eu acho que a pessoa pensa, é tão longe, como que ela vai saber o meu tamanho? É legal. Eu também não imaginava que era eu assim, não que, sabia como né? que era. Até se você falou, nossa, chegou uns pacotes aqui, daí eu fiquei pensando, como que a pessoa, aquela média pessoa... Que legal! Dá pra legal medir. até pro pessoal saber, né? Sim. Que dá pra você Dá. consertar. Barra arrumar. de calça, quando você for enviar para uma costureira ajustar na barra, você nunca mede você. Sempre pede para alguém. Ah, é? Porque a posição, quando você vira, ela muda. verdade. Sim. A tendência é ficar curto, sabe? Então você tem que pedir para outra pessoa fazer a marcação. Onde eu achava você que, quer. tipo, era só dobrar assim. Sabe? Dobrar e já tava medida. E não precisa marcar nas duas, né? Só um lado já é suficiente, porque daí eu tenho ali a medida, sim, e a mesma proporção eu tiro na outra. E eu acho até que é mais, assim, como o prédio onde eu moro é prédio residencial, não comercial, eu ainda dou preferência para essas coisas que chegam pelo correio, do que as pessoas que acostumam querendo me visitar sem marcar horário. Sim. Sabe? Porque como é residência, né, ainda, então eu tenho os horários certinho que eu tô costurando. Então pode ser que a pessoa chegue e não tenha ninguém, né? Sim. Ou então eu esteja em outro atendimento, Sim, para a pessoa não ficar aguardando, Sim. né? Então é bom que a pessoa Agende. marque o horário certinho. Teve uma vez que uma cliente falou, disse, precisa marcar horário para ir na costureira? Eu disse, precisa. Precisa, porque aqui você tem atendimento VIP. É atendimento Não VIP. é só deixar e vai embora. Não, vamos ver como a roupa cai, né? O que eu preciso Tem que tirar arrumar, a medida, né? Tem que tirar a medida certinho, né? E, então, quando eu tiro a medida, eu me responsabilizo com aquele ajuste. Por exemplo, você pediu para eu ajustar uma roupa. Inclusive, pediu mesmo, né? Pedi o meu vestido que, senhor, ficou na coxa. Então, é assim, quando a cliente tira a medida, eu vou ajustar onde ela marcou.
Se não atendeu às expectativas, eu não me responsabilizo. Porque foi a cliente que tirou as medidas. É igual o meu vestido, gente. Eu cheguei na creche e falei, tá, Mari, faça virar uma blusinha, mas nem falei o tamanho nem nada. Só leve e faça. Aí se ficar curto, ficar grande, o problema é seu. A culpa é minha. Tipo, a pessoa é tão ansiosa que quer logo, tipo, então já leva. Mas é difícil. É difícil ajustar uma peça e não ficar como a pessoa quer. Né? Porque não tem muito segredo, não. É fácil. Só que assim, as pessoas que perguntam pra mim, por que você tá focada mais nos ajustes? Eu me aventurei na confecção também. Porque é muito prazeroso confeccionar. Você pegar um pedaço de papel e transformar em algo. É um processo muito terápico, sabe? É uma coisa assim, que eu faço. Que você gosta, né? Eu amo. Né? Aquilo que meu autoestima vai pra 80%. Você sonha em ter uma marca sua? Eu sonho em ter uma marca. E eu sonho também em ter uma... Como é que fala? Pontos de ajustes, sabe? Espalhado. Sim. Tipo, onde você for, você vai contar com o meu serviço, Do sabe? ateliê Mari Kawabata. Isso, Legal. você vai encontrar serviço igual, porque eu quero ensinar para as pessoas o que eu sei. Então, se eu ensinar o que eu sei, a pessoa vai fazer. É muito legal isso você falar, porque às vezes a gente fala de costureira, quando você olha de fora, não parece uma profissão assim que ela abrange, mas vendo você contar, não, ela tem possibilidade de ela crescer, né? Sim. É muito legal isso. A costura, ela tem vários nichos micro nichos dentro do nicho de costura, né? Você pode trabalhar fazendo roupa para pet. Vende muito aqui no Japão. É mesmo, aqui no Japão ainda mais se for brasileiro, com certeza vai fazer umas coisas mais alegres, mais assim. Isso. Deve dar muito. E é cachorro de grande porte, né? Não é Mas bem mais difícil para encontrar. Bem mais roupa difícil dessa. para encontrar, sim. E você fazer uma roupa personalizada para aquele, É né? muito legal. Então tem pet, tem criação de roupa de academia, tem criação de roupa de praia, criação de lingerie, costura criativa. As minhas alunas, elas acabam indo mais para costura criativa, que é confeccionar necessaire, bolsa, artesanatos, né? Coisas de casa. Elas gostam mais dessas Até coisas. roupa pra boneca, né? Porque eu Roupa acho que boneca. aqui no Japão vende roupa pra boneca bastante. Vende. Porque os japoneses gostam de tirar foto Gente, das bonecas, assim, nos lugares, parecendo Sim. gente. Sim. Eu fico, nossa, eu me esqueci disso. E tem o ajuste também. Mas de boneca deve dar um trabalho, porque são tudo mini, gente. Imagina, você faz uma roupa pra pessoa, uma roupa pra boneca igual. Igual. Muito legal, né? É. Super Mas deve dar um Fica bem deve dar personalizado, trabalho. né? Imagina, costurar. Desse tamanho, sem nós agora. Quando eu falei assim, eu vou me especializar em ajustes, porque é uma coisa que eu uso, é uma coisa que eu tenho que fazer pra mim. E eu entendi o processo de como fazer uma roupa. Quando você entende o processo de como é feita uma roupa, fica mais fácil para você ajustar. Porque você sabe como ela foi modelada. E você sabe onde é os pontos que precisa ajustar. Às vezes a cliente chega e fala assim, eu quero que tire um pedaço do ombro. Eu chegaria e faria isso. também. Tira aqui. Aqui tá grande. Aí eu peço para ela colocar. Quando ela coloca, gente, não é aqui em cima que tava o problema. É aqui embaixo. Ajustando aqui, resolveu o problema. Né? Então, porque a gente entende como a roupa ali Eu acho foi que aqui no feita. Japão a gente tem mais dificuldade com as roupas por causa do nosso tamanho. Tamanho. Brasileira já é bem corpuda, japonesa já são mais magrinha, retinha. É mais difícil. Uma roupa que caia perfeito em você, né? Isso. É. E o que acontece? As pessoas falam assim, mas eu vou aprender a costurar para fazer uma roupa, sendo que uma roupa compra da Shein, dessas outras aplicativos de compra direto da China, né? É bem mais barato. Eu falo, aí é que tá a oportunidade. Essas roupas não servem nelas. Nunca vem direito! Ai. Nunca! Ou é maior, mais comprido, mais...
Sempre tem que alguma Sim. coisinha pra ajeitar. Ontem eu ajustei um vestido que veio com a alça torcida. Nossa. Tem uma alça que cruza assim nas costas, Aham. aí na hora de colocar Colocar torto. torceu, né? Aí tinha que descosturar, é com Aham, forro. aham. Então nunca vem, É. nunca atende às expectativas. E o que acontece? Você faz aquela baita de compra, quando você tá escolhendo, você já imagina usando aquela roupa. Ai, com Sim, certeza. já. Não vê a hora É, a de chegar foto pra da usar. modelo toda É. bonitona lá. A gente olha a medida, mas não vem certo. Você já cria aquela expectativa. Sim. Nossa, vai chegar tal roupa, eu vou pra tal eu vejo lugar. a hora pra Você vestir. já vê aham. o lugar que você vai com aquela roupa. Então, Sim. a expectativa é muito alta. Aí a né? roupa ou é mini ou é muito grande. Aí é que tá o ponto lucrativo do ajuste. Sim. Porque quanto mais as pessoas comprarem pela internet, melhor pra gente. Pode comprar. E como são os seus cursos? É assim, um curso completo que eu vou e eu aprendo tudo? Ou é um curso que ele é dividido? Olha, o primeiro curso foi engraçado. Eu não tinha nenhum... Assim, o que você quer aprender? Eu quero aprender... Pregar o botão. É. Que eu não sei Aí eu, nem isso. senta aí, eu vou te ensinar a pregar o botão. Aí a outra chega, Mari, eu quero saber como fazer o acabamento de uma gola. Vem aí, eu ensino. Então era assim, eu ensinava o que a pessoa queria aprender, né? Só que com o passar das aulas, eu fui criando ali o meu método que eu achei que seria o melhor caminho para quem está começando do zero, né? Passo a passo. Então, o curso que as primeiras meninas pegaram, elas tinham vários módulos em um curso, mas só que eles não eram completo, era só os tópicos de cada módulo. Agora não, agora eu estruturei ele, tá bem maior, as pessoas vão aprender mais coisas, só que em módulos diferentes, em cursos diferentes. Por Tá, exemplo, então eu posso chegar e... sem aprender nada. Você vai aprender a costurar a mão, você vai aprender os manuseios da máquina, aí depois as primeiras costuras, você vai entender qual tipo de costura aquela máquina que você comprou faz, né? Então, se der piti na máquina, como resolver aquilo, você conhecer Eu realmente. tenho uma máquina lá que deu piti. Eu nunca costurei, a primeira vez que costurei, ela deu defeito. O segredo da costura perfeita é você ter intimidade com sua máquina, entender o que ela é capaz de fazer nas suas mãos. Né? É igual um carro, se você jogar ele pro muro, ele vai. Né? Você tem que ter o controle ali. Tá, daí vai ser tipo um curso ou eu vou lá e falo tipo assim, vai existir um curso pro básico, pra tipo fazer uma barra, um outro pra um zíper, ou não, é um pacote. Quero fazer uma camiseta, tipo, É. a pessoa não quer aprender a ajustar a roupa, ela quer fazer a roupa. Então, eu separei agora por cursos, né? Por exemplo, tem um curso básico, que é o curso 1, que eu falo. Esse curso 1 é pra quem não tem noção nenhuma. Tipo, nunca nem ligou uma máquina. Imagina... imagina costurando, mas não sabe nem por onde começar. Então, é o curso básico, que ele começa desde as costuras à mão até a confecção de uma nécessaire. Ah, tá. Tá? Aí no meio desse curso tem o ajuste também. Você vai ajustar uma camiseta, tipo, no comprimento, na largura, a manga, a gola. Você vai modificar essa camiseta. Você vai aprender a colocar zíper. Zíper, ele tem vários tipos de zíper. Não é aprender a colocar um zíper e você vai sair colocando todos. Não, cada um tem uma forma diferente, tem um acessório diferente. Então, eu vou instruindo o que você precisa comprar de acessório para fazer tal coisa. Né? Para você colocar esse tipo de zíper, você precisa desse acessório aqui. Também oriento onde comprar. Ah, sim, É, Porque muita gente não sabe, Não né? sabe. Tipo, aonde que eu compro.
qual é, qual que eu compro. Porque... Tipo de linha. Eu vi aquele dia você falando que linha tem até A espessura. Pra mim todas eram igual. Qualidade, pra mim Qualidade. também. Pra mim todas do Requiem servem. Então é legal, né? As Assim, linhas, a pessoa saber. as linhas do Requiem, elas são ótimas para quem tá aprendendo, porque vai fazer muitas costuras para treinar, né? Mas no dia a dia, para você trabalhar realmente com o público, já atender ali a roupa do seu cliente, eu não aconselho. Eu aconselho investir em linhas de mais qualidade, né? Porque tem uns pontos que eu explico no curso o porquê de não usar aquela linha, né? Por experiência própria, né? Então, todo o método do meu curso é de acordo com as minhas experiências, né? Isso é legal, né? Porque as pessoas não vão cometer o mesmo erro, né? Tipo, Não já vão vai cometer o mesmo erro. sair ali preparada Já pra pensou, isso, né? atende um cliente, aí pega a linha do Requiem e depois a pessoa vai usar em casa e, tipo, estoura, sei lá, né? E Alguma daí coisa quantos assim. cursos são? Ou quantos Por enquanto, módulos? Tempo. são 9 módulos. E para finalizar o módulo do curso, tem a aula bônus com a rainha das finanças. Sim. Tô aprendendo. Por que, Vê, eu coloquei esse bônus dentro do curso? Porque assim, até que agora deu uma parada, mas teve uma época que o que me ligava de pessoas que queriam começar a costurar, mas não sabia quanto cobrar. Ficavam, tipo, perdidos, sabe? O porquê daquele preço, o porquê daquele valor. Então, eu coloquei essa aula bônus para a pessoa já aprender a precificar, para já começar a ganhar um dinheirinho logo terminando o curso. Eu acho muito legal, porque eu acho que a gente, empreendedor, quando começa, eu acho que o que mais a gente peca é nisso, né? Na Eu, precificação. né, Suzy? Eu pequei muito. Eu trabalhei muito tempo de graça. Também. Cadê o meu dinheiro? Nossa, eu trabalhei tanto, vendi tanto pastel, mas só ganhei A isso! TV pagava, não pagava. O pastel de 1 quilo! Gente, pastel de 1 quilo. é muito bom ter esse curso, gente, porque é o que mais a gente peca no começo, é essa parte. Ter essa direção. Sim. Você acredita que eu conversando com um rapaz que agencia pessoas para fábrica, né? Ele disse, Mari, teve uma fábrica que me pediu 50 costureiras uma época. Nossa. Que legal. Eu não preenchi nem 10. Caramba. Porque as pessoas não sabiam costurar. Porque não sabiam. Porque não sabiam. Nossa. Então, eu penso assim, em longo prazo, se você aprende a base da costura, mesmo na máquina doméstica, gente, é muito mais fácil você costurar numa máquina industrial, numa máquina de grande porte, Sim, né? sim. Porque você já tem a coordenação motora, você já entende do processo da costura, fica muito mais fácil. Sim. Né? Eu não teria dificuldade nenhuma de trabalhar numa fábrica costurando. Sim, verdade. Porque- Né? Você saberia tirar de letra? Sim. Ninguém ia querer mais que você saísse da fábrica. Falando nisso, teve uma época que eu coloquei vaga de costureira, eu anunciei, e o cara me ligou, eu não sei se ele é peruano, que ele coloca dentro de fábrica de costura. E ele me ligou me fazendo proposta, você não quer vir trabalhar comigo? Porque eu tô precisando de costureira e você também, então você vem pra cá. E tá resolvido. Nossa, eu quase fui. Só que daí eu pensei, ai, meu sonho, Né? e meu projeto, Sim. sabe? Porque eu peguei tanto amor, porque foi uma coisa tão assim... Eu me encontrei, sabe? Eu andei Você fazendo juntou tanto... uma coisa que você gosta com, né? Isso. Sim. E daí tem um curso que... Agora eu criei o curso também para confeccionar aquele seto, né? Que as escolas pedem. Achei muito legal isso, porque Aham. toda criança usa, né? No começo do Usa. ano, ou entra na metade, precisa. E todo começo de ano eu não dou conta de fazer esse Sim. seto. Então, eu quero fazer esse curso, mas eu quero fazer ele em um evento só, sabe? Alugar um espaço Sim. e ensinar para as mães. Isso seria muito legal, porque eu acho que... Um encontro para as mães, sabe? Sim, Costurar ali o sim. próprio seito dos filhos.
E até, tipo, por ser agora, a pessoa que aprender, ela vai poder trabalhar com isso no começo do ano, No começo do ano. E o que ela pagou no curso, ela vai tirar ali certeza. vendendo, Muito né? mais. Aham, isso é muito legal. Eu já cheguei a cobrar 20 mil em um seto. Porque a pessoa queria personalizado. E assim, tudo, desde da capa do futon, o cobertor, a toalhinha, o babador, tudo. E um para cada dia da semana. Nossa. Porque na verdade é um para cada dia da semana, né? Ah, tem país que compra só 2, né? E vai revisando. Aí tem que lavar, né? Nossa. Usa um dia, Eu- lava. Todo dia eu tem também que tenho acabar cada dia um. Porque Eu também comprei camara e foi pra um pra cada dia, né? você acha que eu tenho tempo? Senhor, às vezes nem lembro, esqueço a roupa lá. E outra coisa, eu não lavo roupa na mão. Eu vou ligar a máquina pra lavar só um uma negocinho. toalhinha, é mesmo. compensa. É bom já pra semana, né? É. E daí. Nessa vida daqui do Japão, que é tão Muito corrida. corrido. Aí essa pessoa pediu tudo, até capa de sacola pra piânica, sabe? Então, eu tô vendo aí essa possibilidade de marcar tipo um aulão, sabe? Sim. E a pessoa não vai precisar se preocupar com tecido. Vem tudo incluso. Vou fazer um seto. Nossa, que legal! Aham. Já o material pra você fazer o seu seto. Nossa, então, que legal isso. Então, quem é mãe já vai precisar comprar pro filho, é legal ela fazer a aula, porque ela já vai... Vai ser quase o mesmo preço, às vezes, né? Vai ter E o vai seto, aprender. vai aprender e ainda vai poder fazer um extra com isso. extra É muito com legal. Aí, gente, mamães, façam esse curso. Única coisa que eu vou exigir é que tenha máquina, né, de costura. Porque daí eu não tenho como fornecer máquina pra todo mundo. E a pessoa vai precisar também, se ela for fazer pro filho dela. Aham. Sim. Ou Porque o que pra acontece? Tem pessoas que sabem costurar, Pode mas ser não sabem qualquer marca? confeccionar. Pode ser qualquer marca? Pode. Pra Pra isso fazer o daí? seto, não tem muito, exige muitas máquinas. Por exemplo, você não precisa de um overlock. Porque Então, quem tiver Eu essa doméstica, Assim, dá. mais simples. eu ensino a fazer acabamento perfeito, bonito, chique, Aham. com a máquina reta. Ai, que Que legal. legal. Que é a Então, se costura- você já tem uma maquininha lá em Sim. casa, Aham. pode fazer. Ai, Pode se você não fazer. tivesse dado pau. Não, ela não deu. É eu que não sei mexer mesmo. Ah, entendi. Mas assim, eu quero marcar, tipo assim, esse evento que eu tô pensando, né, que eu tô planejando, é mais um momento assim pra gente ter uma tarde de chá, sabe? Sim. Ai, as mães, traz suas máquinas, vamos aprender a fazer o seto. Sim. Porque o que acontece? Tem pessoas que me ligam pedindo o molde do seto. Mas assim, o seto a gente faz de acordo com as medidas que a escola pede. E cada uma é diferente. Cada uma é diferente. Sim, Por sim. exemplo, eu mandei um seto de Yotien lá pra Mieken, que era diferente do seto de Yotien que eu fiz pra uma mãe que a filha estuda nessa escola aqui. É. Totalmente É diferente, diferente, sim. né? E é legal que as brasileiras, elas entendam a importância de atender essa lista da escola. Sim. Porque dá dó da sua criança estar diferente do verdade. que os outros, Todo mundo gente. igualzinho é Sim. Eu acho sempre criança diferente. faltando um, ou maior, ou menor, né? E as professoras ficam muito felizes. E se você falar que foi você que fez, gente... Nossa, elas valorizam, né? Aqueles valorizam Aqueles muito a mão de valorizam, obra, é. gente. A capinha do futon do Yu era do ano passado, né? Aí ele chegou, né? Era uma sexta-feira, eu já tinha terminado todas as minhas costuras. Eu falei, Yu, vamos fazer uma roupa nova pra sua cama? Que ele fala que é cama, né? Ai, vamos. Aí eu fiz. Aí na segunda-feira ele falou pra professora que fui eu que fiz. Ai, que lindo! A professora tava agradecendo, né? Então, é gratificante. Acho que esse curso é legal, assim, para as mamães que tá em casa e, tipo... Porque é legal a gente ter tempo pra ficar com os filhos e Sim. estar em casa. Mas é legal a gente ter a nossa renda, né? De fazer algo, até pra gente se sentir bem. Porque eu fico pensando assim, quando a gente tem um dinheirinho que a gente foi lá e conquistou, dá um prazer, uma alegria isso, né? Dá. Então é legal que as mamães que gostam de costurar façam esse curso, Mas né? as escolas imitem esse pedido com as medidas certinho, porque é cultural as mães fazerem junto com os filhos. É tanto que quando você vai, nessa época do ano, vai nas escolas de que vende tecido, as mães levam os filhos para escolher o tecido. Ai, que legal. As japonesas, né? Aí eles que escolhem, eu Olha os quero temas, esse tema, eu quero esse, aí compra, e ali eles
Entendi. É um momento gostoso que tem com o filho, sim, né? Sim. E daí é do seu tema, do tema que a criança gosta, né? Isso Porque é muito a ida legal. pra escola, gente, pra criança tem que ser uma coisa divertida, Aham. né? Eu tenho uma cliente que ela fala assim, que a filha não vê a hora de ir pra escola só pra usar as coisas da Mini, sabe? Ai, que legal. Sai toda, tipo Aham. assim, tô com as coisas da Mini. Sim. Então é Isso prazeroso. Incentiva, né? Incentiva. É, Aham. porque senão a criança acha que a escola é um lugar chato. Porque, né? Vai lá e tem que ficar fazendo atividade que é mandado em casa. Não, ela faz o que ela quer. Fica deitada, assiste televisão, joga game. Sim, e dá pra personalizar do E é jeito legal que quando você é do quer. tema das crianças, porque você vai na escola e a maioria das crianças, elas estão com o tema do que Estão elas com gostam. temas que ela gosta. Daí a sua não ter, tadinha, né? Tipo, a minha é diferente. E nem sempre o tema que a criança quer, você encontra na loja. É? Às vezes encontra um, mas o outro não encontra. Sim, é bem isso mesmo. Daí fica tudo um de um, outro de outro. Gente, é muito complicado. E pra você sair procurando onde tem, causa muito transtorno, né? É melhor que você possa fazer e todo igualzinho e feito por você, né? Sim. É muito melhor. Então eu tô vendo aí pra até abril sair esse curso e aí a gente vai. Que ver. legal. E aonde as pessoas encontram informação sobre o seu curso? Ah, gente, segue meu perfil, a Mari Kawabata, é A de ateliê, tá, gente? É A de Eu ateliê. fiquei pensando, por que aquele Ali? É, Eu o fiquei A pensando. tava muito grande, ateliê Mari Kawabata. Ah, tá. E eu coloquei a Mari Kawabata e lá tem um link, é só clicar no link, aí você já tem acesso aos cursos que está disponível no momento, já com preço, tudo que você vai fazer no curso. E isso aí. A gente vai agora encaminhando para o final e o nosso agradecimento dessa semana vai para Ana, que é uma consultora de imagem e ela é parceira daqui do nosso podcast, no canal, no YouTube, no Spotify. Então acompanha o trabalho dela, @AnaEndo, que é bem legal. Se você precisar de algum tipo de consultoria de imagem, é só seguir ela. Então é isso, gente. Segue a gente, @DonasCast. Curte o Avalie vídeo nossos vídeos. e se inscreve no canal, tá bom? Tchau. Gente, não fica com dó não, senta o dedo. Manda os aviãozinhos aí, Põe gente. comentário que vocês querem ver, pessoas que vocês querem que a gente Dá os traga aqui. feedback, né? Até pra gente saber no que a gente pode melhorar, né? Isso é muito bom. ajuda Interage muito. com a gente, né? Isso. Lá também no perfil do Instagram, no YouTube, Spotify, todas as plataformas, tá bom? Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau. Beijo!